Quadrangular no país. Por que mês de novembro? Porque mês de novembro é o mês do aniversário da nossa igreja no Brasil. É mês do aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mais precisamente na data de 15 de novembro. Ou seja, domingo passado, a nossa igreja, ela comemorou 69 anos de vida aqui no nosso país. Vamos dar uma salva de palmas, Jesus? 69 anos aqui em solo brasileiro, amém? E nós não pudemos, né, pelas outras atividades, realizar no domingo passado. Mas nós não queremos deixar passar essa data, queremos marcar essa data orando e agradecendo a Deus. Amém? Por esta porta que se abriu, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém? Portanto, eu queria convidar aqui a pastora, que é fera no Evangelho Quadrangular, que é a pastora Maria José. Vamos recebê-la com carinho, em nome de Jesus? Bom dia, povo de Deus. Paz seja convosco. Eu sou grata a Deus por estar aqui nessa manhã, por essa oportunidade maravilhosa de estar falando da nossa igreja, desse ministério maravilhoso que é o Evangelho Quadrangular. Então, eu vou só ler rápido aqui, porque o pastor já fez a abertura do que é a nossa igreja. Então, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção, porque é algo que eu gosto de falar da minha alma. Eu amo esse ministério, eu amo falar da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, eu vou falar rapidinho aqui, depois nós vamos cantar o hino da Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu gostaria que, quando nós fôssemos cantar, que os irmãos ficassem de pé, marchassem com os meninos que vão entrar com as bandeiras. É algo muito importante no mundo físico e no mundo espiritual também, porque tudo que é ligado na terra, nós sabemos que é ligado no céu. Então, começando aqui, o Evangelho Quadrangular, ele nasceu no coração de Deus e chegou até nós por meio de uma mulher desbravadora e corajosa, cuja vida foi dedicada à pregação da palavra de Deus. A Aimee Semple McPherson, essa foi a pessoa que Deus escolheu para estar assim, fundando a nossa igreja. Essa mulher ouviu a palavra de Deus, a revelação do Senhor, e a passou a todos para poder alcançar ao longo de sua existência. A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada no Brasil em 15 de novembro de 1951, em São João da Boa Vista, em São Paulo, pelo pastor Harold William, que na época o nome da igreja era Evangélica do Brasil. Somente 7 anos depois, após decisão tomada em uma convenção nacional, recebeu o nome atual Igreja do Evangelho Quadrangular. A mensagem quadrangular é completa e abrange tudo o que precisamos em nossa vida terrena. A mensagem quadrangular mostra Jesus em 4 aspectos diferentes que revelam a natureza de Deus: Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo batizador com o Espírito Santo, Jesus Cristo grande médico, Jesus Cristo Rei que voltará. Evangelho quer dizer boas novas ou boas notícias. Quadrangular quer dizer que tem 4 ângulos. Quando lemos no livro de Êxodo sobre a construção do tabernáculo, encontramos vários textos, Deus falando com Moisés sobre as medidas do altar do sacrifício, peitoral do sumo sacerdote e também o altar de incenso. Lá, algumas versões está escrito quadrado, outras versões está escrito quadrangular. No livro de Apocalipse, que fala sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa, fica bem claro que a cidade é quadrada ou quadrangular. A mensagem quadrangular é e sempre será perfeita em sua essência, pois está presente em toda a extensão da Bíblia, a Sagrada Escritura. Dentro dessa visão, temos as doutrinas quadrangular, que são doutrinas cardinais. Sabemos que a palavra doutrina está ligada a um conjunto de princípios que serve de base ou ensinos. A Igreja do Evangelho Quadrangular menciona 4 doutrinas. Sendo assim, a primeira doutrina é salvação. A cor é vermelha, que está na 4ª faixa da bandeira. O símbolo é a cruz. O evangelho é Lucas, o rosto é do homem.
A cor vermelha simboliza salvação, o sangue de Jesus Cristo, o símbolo a cruz, porque Jesus morreu na cruz. O evangelho é Lucas, porque apresenta Jesus como filho do homem, o salvador do mundo. O rosto é do homem, porque é o rosto da visão de Ezequiel, o primeiro rosto. A segunda doutrina é o batismo no Espírito Santo. A cor é amarela, que está na terceira faixa da bandeira. O símbolo é a pomba, o evangelho é João, o rosto é do leão. A cor amarela simboliza batismo no Espírito Santo e é o poder de Deus. O símbolo é a pomba, porque é um animal manso e delicado, tal qual a pessoa do Espírito Santo. Dos 4 evangelhos, o evangelho de João é o que mais se identifica com essa doutrina. O rosto é do leão, porque Jesus, o poderoso batizador com o Espírito Santo, é o leão da tribo de Judá. A terceira doutrina é a cura divina. A cor é azul, que representa na segunda faixa da bandeira. O símbolo é o cálice. O evangelho é Marcos, o rosto é do boi. A cor azul simboliza a cura divina, que vem do céu azul. O cálice representa que Jesus tomou em nosso lugar o cálice amargo do sofrimento. Dos 4 evangelhos, o evangelho de Marcos é o que mais se identifica com essa doutrina. O rosto é do boi, porque esse animal é capaz de carregar uma carga maior que a sua capacidade, podendo até morrer. E foi isso que Jesus fez por nós. A 4ª doutrina é a segunda vinda de Cristo. A cor é roxa e está na primeira faixa da bandeira. O símbolo é a coroa, o evangelho é Mateus, o rosto é o da águia. A cor roxa simboliza a volta de Jesus, o grande rei, porque roxo é a cor dos reis. O símbolo é a coroa, porque é um objeto usado pelos reis, e Jesus é o rei que voltará. O evangelho de Mateus é o que mais se identifica com a 4ª doutrina, representando Jesus como rei. O rosto é da águia, porque esse animal voa muito alto, assim como Jesus virá nas nuvens do céu. É um resumo, bem dos resumos mesmo, porque essa é uma matéria que, quando a gente está ali no ITQ, a gente estuda com muito cuidado. Eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, de fazer um curso com a turma aqui de juniores e adolescentes sobre evangelho quadrangular. Foi algo maravilhoso. E hoje, para a glória de Deus, alguns deles estão aqui, estão entrando com as bandeiras. Eu gostaria de ter muito mais bandeiras para poder estar mostrando para os irmãos, mas somente algumas que estão aqui de cada ministério representado na nossa igreja. Então, os irmãos, fiquem à vontade para ficar sob os seus pés e vamos juntos cantar o nosso hino, o hino da igreja do Evangelho Quadrangular. Glória a Deus. Aleluia. Salvos avançai, nada de temer.
Aplauda ao Senhor. Glória a Deus por esse ministério. Glória a Deus que nós estamos aqui. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao Guilherme, a Cíntia, a Maria Eduarda, o Ian, a Rayane, esqueci o nome dela, Marina e a Gabriele. Alguns deles foram pegar assim de surpresa, mas eles são da obra. Glória a Deus. Que Deus os abençoe, para ficar à vontade. E eu volto a palavra para o pastor, que ele estará orando pela nossa igreja. Irmãos, vamos orar então? Ó, turminha da bandeira, volta aqui, por favor. Glória a Deus. É muito bom, irmãos. É muito bom. Nós temos uma igreja organizada, uma igreja civilizada, para a glória de Deus. Só vou orar. Então, irmãos, para facilitar, essa aqui é a bandeira dos adolescentes. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos adolescentes. Eles são aqui na nossa igreja, são liderados pelo pastor Renato. Temos aqui a bandeira do Grupo Missionário de Mulheres. Amém, mulheres? Glória a Deus. Temos aqui a bandeira dos juniores. Criança também tem bandeira, viu? A bandeira das crianças, essa é juniores, e essas são das crianças. Essa aqui é do nosso estado, glória a Deus, que todo mundo conhece. Essa aqui também é do nosso país, que todo mundo conhece. Graças a Deus. E essa é a nossa amada bandeira. Bandeira do Evangelho quadrangular. Glória a Deus. E que nós possamos todos os dias erguer essa bandeira com bastante orgulho. Glória a Deus. Feche os seus olhos, estenda suas mãos para cá. E vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos por esses 69 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil. Te agradeço pela vida daqueles missionários, meu Deus amado, que vieram para trazer a Tua palavra ao Teu povo. Quantas igrejas estão abertas, quantas almas foram salvas, quantas pessoas, Deus, eu não tenho noção de quantas pessoas estão nessa igreja, quantas pessoas que estão trabalhando, fazendo a Tua obra, quantos missionários, porque um dia alguém se dispôs a estar aqui, trazendo esse ministério glorioso para cá. Deus, eu te peço nesta manhã, que o Senhor venha abençoar a nossa igreja, a nossa liderança nacional. Tome em tuas mãos, meu Deus querido, pastor Mário de Oliveira. Tu sabe a responsabilidade que está sobre a vida do teu servo. Guarda ele por onde ele for. Tome em tuas mãos também o nosso pastor Antônio Genaro, que é o presidente do nosso estado. Pai, cuida dele onde ele estiver. Seja com todos, meu Deus amado, representante eclesiástico da nossa igreja. Te apresento, meu Deus amado, o grupo de adolescentes, o grupo de mulheres, o grupo de juniores, o grupo de crianças. Te apresento, meu Deus, o nosso estado, o nosso governante. Te apresento, meu Deus, também o nosso país. E te apresento a nossa igreja, meu Deus. Que isso seja com cada um de nós, que nós possamos a cada dia, não simplesmente falar que somos evangélicos, que somos dessa denominação, mas abraçarmos essa causa, honrar essa causa para a glória do teu nome. Assim eu te glorifico e te exalto em nome de Jesus. Não posso deixar também de orar pelo nosso pastor local, porque tanto tem abraçado essa causa. Há 20 anos que ele está aqui vestindo essa camisa e erguendo essa bandeira do Evangelho Quadrangular. Custe o que custe, ele está aqui para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Glória a Deus. Agora sim, vamos aplaudir a Deus. Obrigado, turma bonita. Fique à vontade. Mais forte para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, faltou ainda, né? A bandeira dos jovens, a bandeira dos homens, do diaconato, né? E falar em homens, tem homem aí hoje? Dia 30, sem ser esta próxima segunda-feira, na outra segunda-feira, nós temos um encontro muito legal aqui, que é o nosso culto de homens. Amém, homens? Amém mesmo? Pessoal, olha, as mulheres estão se reunindo o ano todo, bem dizer. E os homens, pelo menos um culto tem que fazer por ano. Amém? E nós vamos estar nos encontrando dia 30, sem ser a próxima segunda, ou seja, amanhã. Na outra segunda, o último dia deste mês, eu convido você a estar conosco. Vamos estar aqui louvando, adorando a Deus, com todos os cuidados que nós temos tomado.
louvando, adorando ao Senhor, né? Exaltando o nome de Jesus. Amém? E eu quero convidar você a estar conosco aqui, para a gente passar esses momentos bons aqui. Só a patota dos homens, né? Só ali, os atleticanos também estão convidados, dia 30, para estar conosco aqui. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Meus amados, vamos adorar a Deus, mas enquanto adoramos, pegue já a sua Bíblia na sua mão. Glória a Deus. Lembrando, irmãos, dia 6 de dezembro, nós não teremos o culto das 8 da manhã. Nós vamos ter a Assembleia Geral de Membros, ok? Então, dia 6, o nosso culto da manhã vai acontecer somente no horário das 9h30. E às 8 da manhã, nós vamos ter a Assembleia Geral de Membros, tão importante, nós vamos estar realizando. Amém? Vamos adorar a Deus? Vem me visitar hoje aqui. O telão está funcionando? Não, né? Eu quero conhecer mais de ti. Apaga a luz, talvez eu acho que melhore. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Você pode erguer a sua mão ao Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga ao Senhor: faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, vem Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Convide ao Espírito Santo. Fique à vontade neste lugar, Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faça dessa canção a sua oração. Cante. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Erga suas mãos e diga comigo: meu Deus e meu Pai, eu estou aqui e eu quero viver algo novo. Faz algo novo na minha vida, muda a minha história, firma os meus passos, que eu não perca o foco, mas que eu esteja atento para o mover do Senhor e para o agir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja, pegue a sua Bíblia. Obrigado ao Ministério de Louvor. Abra comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 35. Vamos ler do 35 ao 37. Hebreus capítulo 10. Hebreus está no final aí caminhando para o final do Novo Testamento. Amém? Quantos acharam? A palavra será bem objetiva dentro do nosso projeto de vida. Hebreus capítulo 10, verso 35 diz: portanto não lanceis fora a vossa confiança, que tem um
uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcançardes a promessa. Amém? Verso 37, pois ainda e um pouco de tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará. O meu justo, porém, viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Verso 35 diz: portanto, não lanceis fora, não desista da vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Amém, meu amado? Podei-vos assentar em nome de Jesus. Amados, nós estamos debaixo de uma palavra de que é tempo de recomeçar. Não é tempo de parar ou desistir. Não é tempo de perder esperanças ou tempo de ficar olhando as nuvens sem nada fazer. De ficar observando o tempo passar e sem fazer alguma coisa. É tempo de nós trabalharmos. É tempo de nós caminharmos na fé. É tempo de nós insistirmos na fé em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada mostra que nós precisamos trabalhar sem parar, seguindo o propósito de Deus. Nós já temos falado, e eu estava percebendo, nós temos até falado demais sobre a realidade deste ano de 2020. Uma realidade difícil, uma realidade onde uma pandemia, histórica e mundial abalou todas as estruturas das nações, o poder econômico ficou abalado e que surgiu uma grande crise. Nós temos falado bastante disso, mas nós precisamos lembrar que o nosso Deus não diminuiu por causa dessa crise. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo poderoso. E esta palavra que quero ministrar nesta manhã tem como objetivo nos motivar a não desistir da fé. Há quantas pessoas têm retrocedido e voltado para o mundo, têm abandonado o caminho do Senhor. Irmãos, tem pessoas que têm voltado para o romanismo, têm voltado para adorar imagens, para crer em coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Quantos têm aceitado voltar para o jugo dos encostos, adorando e servindo a espíritos imundos? Irmãos, nós precisamos permanecer firmes, precisamos permanecer. E olha, a Bíblia diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos tão bem, que essa palavra não se encaixa em nós. Pastor, eu estou tão bem, eu não vou desanimar, eu não vou desistir de nada. Mas irmãos, quantas pessoas também disseram assim, e pararam no tempo, e desistiram, e não creem mais. Eu me lembro de uma pessoa que caminhava comigo há um certo tempo atrás, e ela sempre, quando tinha alguém que abandonava a fé, ela dizia: pastor, tá vendo, esse irmão desviou? Esse irmão nunca teve firme com coisa nenhuma, pastor. Esse irmão era isso, esse irmão, e ele falava, e a pessoa falava, e eu sempre estava ali, dizendo: fulano, não fala desse jeito, olha, não faça desse jeito, porque todos nós estamos sujeitos a uma situação assim, e não, jamais eu vou abandonar a fé. E hoje se encontra longe. O tempo passou e essa pessoa desviou, essa pessoa afastou. E quando alguém vai falar do amor de Deus, ela se afasta, ela corre, porque ela não suporta a realidade de saber que ela falou tanto de pessoas e agora ela se encontra na mesma maneira. Então nós precisamos perceber que é uma realidade. O inferno quer nos fazer parar, quer nos fazer desistir, mas nós temos que avançar. Nós não podemos parar. Irmãos, eu estava lendo uma certa feita um relatório de uma agência missionária internacional que dizia que nos países em que a perseguição tem sido
ferrenha, que cristãos têm perdido os direitos, têm perdido as propriedades, têm perdido o emprego, têm perdido até a liberdade, porque alguns estão sendo presos. Nos lugares onde a igreja, os templos estão sendo derrubados, como na China, por exemplo, como na Coreia do Norte, os símbolos cristãos estão sendo banidos das escolas e também de qualquer lugar. Então as igrejas estão proibidas de ostentar na fachada qualquer símbolo que possa relembrar o cristianismo. É nesses lugares, dizia este relatório, que mais se está crescendo o evangelho. É nesses lugares em que mais pessoas têm ouvido falar de Jesus. Olha, parece estranho, porque aqui no Ocidente nós temos a liberdade de pregar, de realizar, de fazer, mas percentualmente, comparando, o evangelho tem rompido muito mais nos lugares onde ele é proibido. Olha, irmãos, em meios países islâmicos, tem gente convertendo, tem gente sendo batizado nas águas, tem gente sendo tocado pelo Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós hoje temos tanta liberdade na nossa nação, e que Deus conserve essa liberdade que é tão ameaçada nos dias de hoje. Mas a gente tem liberdade e nós não usamos dessa liberdade. Olha, cristãos, irmãos nossos, que poderiam dizer para Deus: Deus, eu até queria servir o Senhor, eu queria até me posicionar como um servo do Senhor, mas eu corro risco até de ser morto no meu país, então eu não vou fazer nada disso. É nesses lugares em que nós temos visto testemunhos de cristãos que, mesmo correndo o risco de perder tudo que tem, eles estão desafiando, estão ali motivados a permanecer crendo em Jesus e professando a sua fé. Em tempos em que nós temos tanta liberdade, aqui nós vemos tantas vezes, nós somos tão relaxados com a questão do evangelho. Irmãos, é urgente, Jesus está voltando. Nós precisamos nos posicionar. Não é hora de parar, não é hora, como diz o verso 39, de retroceder. É hora de avançar, é hora de seguir adiante. Com pandemia, sem pandemia, com lutas, com perseguições políticas, com dificuldades, mas nós somos desafiados por Deus a ir adiante. Não é a parar, não é desistir. Irmãos, o texto que nós lemos aqui do livro de Hebreus é um texto que trabalha esse propósito de motivação, de não desistir, de caminhar adiante, de ir além. E é o que nós temos pregado nesse projeto de vida. Projeto de vida resume-se em pregar sobre perseverança, sobre insistir, sobre persistir, sobre não desanimar. Irmãos, sabe, o livro de Hebreus, ele foi escrito num tempo, dos primórdios da igreja primitiva, em que os apóstolos, muitos deles mortos, e a igreja, muitos dos cristãos estavam desanimados. Muitos dos cristãos estavam pensando: agora acabou, a fé acabou. Olha, fulano já foi morto, o outro foi martirizado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi queimado em fogueira em praça pública, o outro foi jogado no tacho de azeite e cozinhado vivo. Olha, a fé acabou. Havia no ambiente, no ar, uma tendência para que todos os cristãos desistissem da fé. Então o escritor de Hebreus começa a ser movido por Deus e escreve o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus nada mais é do que trazer à memória tudo aquilo que foi ministrado por Jesus na vida dos apóstolos. E apresentando Jesus como sacrifício perfeito, apresentando Jesus como a resposta de Deus para o maior problema da humanidade. E o maior problema da humanidade, irmão, não é dinheiro. O maior problema da humanidade é que ela não salva a si própria. A humanidade precisa de um Salvador. E o livro de Hebreus apresenta Jesus como Salvador, como aquele perfeito, como o cordeiro que é colocado sobre o holocausto, como aquele cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem defeitos, que o próprio Deus coloca sobre o altar para servir de sacrifício para a salvação de toda a humanidade. Esse é o livro de Hebreus, que vem para renovar a fé dos cristãos.
E neste texto nós vemos aqui pelo menos 3 coisas importantes. Coisas que nós podemos colocar como motivos para nós não desistirmos, para nós não pararmos. Diga comigo, eu não posso parar, eu não posso desistir, jamais eu vou parar. Nós precisamos seguir adiante. O primeiro motivo, irmãos, nós não podemos desistir, porque nós seremos recompensados. Vai haver uma recompensa. Olha, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 15, 58, porque o nosso trabalho não é em vão no Senhor, né? Sede constantes, firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Ou seja, há uma recompensa. Há uma recompensa. E quem é o galardoador das nossas vidas? Não é um homem, é o próprio Deus que promete galardoar. É o próprio Deus que promete recompensar as nossas vidas. Então, irmão, olha, não é hora de desistir de uma vida de fé, de uma vida de oração, de uma vida de obediência a Deus. Pelo contrário, é agora que aqueles que são fiéis precisam permanecer, precisam mostrar: eu estou aqui e eu não vou parar, eu vou continuar firme, eu vou seguir adiante. Irmãos amados, não desista. Olha, a palavra recompensa vem de galardão. Talvez a sua versão da sua Bíblia não diga nem mesmo recompensa, diga galardão. Galardão é a mesma coisa que recompensa. Galardão aparece 35 vezes em toda a Bíblia. Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus recompensador àqueles que o buscam. Nós precisamos caminhar e seguir adiante, e não desanimar, crendo que há uma recompensa para as nossas vidas. Cristãos que morreram, cristãos que estão sendo mortos agora, cristãos que morreram na fé, continuando crendo no Senhor. Quantos dos nossos irmãos que há anos estavam atrás conosco e hoje já estão na glória, eles serão recompensados pelas suas obras, diz a Bíblia. Você e eu também seremos recompensados pelas nossas obras. Lembra do apóstolo Paulo dizendo que ele combateu o bom combate, que ele encerra a carreira e ele guarda a fé. Apóstolo Paulo dando a alusão de que ele era o soldado de Cristo, que combateu o tempo todo, que combateu todos os dias, todos os momentos, vários tipos de guerra, e que ele combateu até o final, e no final ele ainda guarda a fé. Olha, Paulo está dando a alusão de que, como soldado, ele tem uma recompensa a receber. E todos nós, irmãos, temos uma recompensa para receber do Senhor. Olha, irmão, será que nós vamos parar? Será que nós vamos retroceder? Será que nós vamos desistir de crer? O desafio de Deus para nós é continuarmos crendo. A Bíblia Sagrada diz que aquele que anda na presença do Senhor, aquele que é humilde, ele recebe recompensa. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 22. Provérbios 22, verso 4. Glória a Deus. O verso 35 que lemos diz: portanto, não lanceis fora a vossa confiança, não rejeiteis a vossa confiança, ou não desista da vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Deus é um Deus que nos recompensa. Deus é um Deus que tem recompensa para você, irmã, irmão. Provérbios 22, verso 4 diz: o galardão da humildade e do temor do Senhor são as riquezas, honra e vida. Amém, meu amado? Diga: o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então há uma grande recompensa para nós. Quem me entende, diga amém. Há uma grande recompensa para você. Não desista, não desista. É necessário entender que o Deus a quem nós servimos espera que a gente não pare no meio do caminho. Abra a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 24. Um texto muito conhecido, alguns já até sabem qual é. Mateus 24, 13. Glória a Deus. Não pare, irmão. Não desista, não ceda às paixões deste mundo. Amém, meu amado?
não ceda às paixões deste mundo. Oh, aleluias. Amém? 24:13. Quem achou? Diz assim a palavra de Deus: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Você pode repetir esse versículo no 3? Vamos lá, 1, 2, 3 e... será salvo. Irmão, perseverar é insistir. Perseverar é não parar no meio do caminho. Perseverar é se manter firme no mesmo alvo, no mesmo foco, no mesmo propósito. Tenho visto tantas pessoas se desviarem para tantas filosofias de vida, para tantos achismos humanos e abandonado a palavra. Irmão, não é hora de abandonar, é hora de continuar crendo. Ainda que venha uma outra situação pior, ainda que venha uma outra crise pior, nós precisamos continuar crendo. Nós somos o povo da fé, nós somos o povo que crê. Nós somos o povo que sabemos, eu preciso continuar, porque existe uma promessa, existe uma recompensa para a minha vida, e ela é grande, ela é gloriosa. Lembra lá de Apocalipse, que a palavra diz que aquele que for até o fim, ele vai receber a coroa da vida. Ele recebe uma recompensa. Portanto, nós não podemos parar. A segunda coisa que esse texto mostra para nós, lá no verso 36, se a sua Bíblia estiver marcada, diz assim o verso 36: não necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha o que eu li, eu incluí um não aqui que não existe no texto, né? Necessitais, eu disse, não necessitais. Necessitais de perseverança, porque depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. A outra versão, revista e corrigida, diz: porque necessitais de paciência, porque depois de haver desfeito a vontade de, possais alcançar as promessas. Perseverança tem a ver com paciência. Perseverança tem a ver com todo dia você estar firme num propósito. Primeiro, por que nós não podemos desistir? Porque há uma grande recompensa. Você pode repetir comigo? Há uma grande recompensa. Segundo motivo, nós não podemos desistir, porque aquele que persevera, que insiste, ele vai alcançar o cumprimento das suas promessas. As promessas de Deus para a nossa vida foram feitas para se cumprir em nós. A Bíblia poderia ser chamada de livro das promessas. Tamanho o número de promessas de Deus para aquele que crê, para aquele que pertence ao Senhor. Aquele que caminha no Senhor tem promessas. E Deus quer cumprir essas promessas na nossa vida. Deus quer que essas promessas se cumpram em nós. Irmãos, quem prometeu essas promessas é o Senhor. E o Senhor não falha. O Senhor não mente. A Bíblia diz: eu, o Senhor, não mudo. O Senhor é o mesmo, Ele prometeu e Ele vai cumprir. Nós estamos num ano eleitoral. Quantas promessas nesse 1 mês e meio de campanha você ouviu? De pessoas prometendo isso, aquilo, vou fazer, vou resolver, nós vamos ir, nós vamos fazer. Será que vai cumprir? Irmãos amados, Deus é o Deus que responde a nossa pergunta hoje, dizendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Ele é fiel, Deus não vai falhar. Aliás, Deus nunca falhou. Deus nunca falhou. Irmão, pode as pessoas desistirem, mas Deus, Ele não se move do seu propósito. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu até quero abrir um parênteses aqui, um aspas aqui, para não sei se a irmã está nos assistindo, a nossa querida irmã Ivanilde. Quem orou para Ivanilde aí, diga amém. Olha, irmãs, irmã Ivanilde saiu do hospital,
está em casa, vamos dar um glória a Deus aí. Passou por um momento terrível naquele hospital, um sofrimento terrível, e Deus vai criar uma oportunidade para que ela possa testemunhar aos irmãos. Está em casa se recuperando. E eu recebi ali um áudio dela, o áudio estava baixinho, mas ela disse: olha, pastor, lá naquele CTI eu estava falando com Deus, e Deus foi fiel comigo e me trouxe de volta. Deus me trouxe de volta, me deu uma nova chance. Irmãos, Deus é fiel. Olha, irmãos, quantas pessoas estão num leito de enfermidade, entrega-se para a morte. Olha, eu desisto, e de fato morre. Mas aquele que está ali, ó, a coisa está difícil, mas ele está crendo no Senhor. Deus, ele sempre recompensa. Deus, ele sempre abençoa. Sabe por quê, irmão? Porque pode ninguém estar por perto, mas o Senhor nos basta. O Senhor, ele não vai falhar. Não vai falhar. As promessas do Senhor não falham. Você pode abrir comigo a Bíblia lá no livro de Números. Números capítulo 23. Números capítulo 23. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, Tchabadás. Aleluia. Versículo 19. Números 23, verso 19. Olha o que o texto diz. Repita comigo: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Por que eu não posso desistir, pastor? Porque aquele que persevera, ele vai alcançar a promessa. E quem prometeu é fiel para cumprir. Ele prometeu e ele vai cumprir a vitória, a bênção na sua vida. Não pare, não retroceda, não desista. Diga comigo: eu não posso parar, eu não posso desistir. Em nome de Jesus, eu vou seguir adiante. Amém? Terceiro motivo: eu não posso desistir, porque falta pouco para a minha vitória. Você pode repetir comigo: eu não vou desistir, porque falta pouco para a minha vitória. Lá em Hebreus, no texto que lemos, eu quero retornar lá ao verso, capítulo 10, verso 37, diz: pois ainda em um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Diga comigo: porque ainda por um pouquinho, faz assim, por um pouquinho de tempo. Amém? Aquele que há de vir, virá. Amém, meu amado? E não tardará. Não é hora de desistir. Não é hora. A nossa redenção está próxima. Irmão, quando a gente olha para todas as coisas que têm acontecido, irmãos, nós percebemos o quanto Jesus está próximo. O quanto Jesus está próximo de voltar. Não é hora da gente desistir, porque está tão perto. Você já viu aquela pessoa que está perto de chegar na vitória, ela desiste? Ah, não vou tentar mais não. Está tão perto. Está tão perto para ela alcançar o objetivo e ela desiste. Tem gente que desiste com facilidade. A vida dele é uma sucessão de início e de desistência. Ele nunca termina, ele nunca conclui nada. Ele começa um bom curso, não termina. Ele começa a abrir um empreendimento, desiste, né? Ele casa, para no meio do caminho. Casamento é luta, irmão. Casamento tem momentos de luta e dificuldade. Aí na primeira dificuldade, já chuta tudo para o alto. Irmão, a gente não pode ser assim não. A gente tem que ser insistente. Você já imaginou se Jesus desiste no meio da caminhada em direção ao Calvário? Nós estamos condenados ao inferno agora. Jesus não desistiu. Ele foi até o fim. E olha, irmão, Jesus não desistiu. Ele vai voltar. Nós aqui oramos pela nossa igreja,
Uma das doutrinas que a pastora e uma das mais esquecidas nas nossas pregações é a volta de Jesus. Jesus vai voltar, o grande rei, o rei dos reis, ele voltará. Voltará. Um artista que muito crente bate palma para ele, essas semanas atrás disse que se Jesus voltar a essa terra, ele será um grande gay. Foi as palavras dele. Ele será um grande homossexual. Mas a Bíblia não apresenta Jesus assim. A Bíblia diz que Jesus voltará. E ele voltará com grande glória e esplendor. Ele voltará nas nuvens como rei dos reis. A Bíblia diz que ali no manto, né, dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus que está para vir. Não é hora do cristão desanimar. Não é hora do cristão, irmão, desviar para doutrinas erradas. É hora de você permanecer na fé em Cristo Jesus. Às vezes a gente está ouvindo tanta coisa por aí. Não vale a pena servir a Deus. Não vale a pena permanecer na fé. Vale a pena servir ao Senhor. Sempre vai valer a pena. Amém, meu amado? Sempre vai valer a pena. Sempre vai valer a pena. 3 motivos pelos quais eu não posso desanimar. Primeiro motivo, eu não posso desanimar porque tem uma grande recompensa para mim. Amém, meu irmão? Lá no final tem uma grande recompensa. Segundo, eu não posso desanimar porque aquele que desanima não alcança a promessa de Deus. Mas aquele que vai com paciência, aquele que firma-se no propósito, aquele que pede graça e misericórdia, Deus me fortalece. A Bíblia diz que ele alcançará o cumprimento das promessas. E terceiro, eu não posso desanimar, porque falta pouco tempo para a minha vitória chegar. Falta pouco tempo para a vitória chegar, igreja. Por isso nós não vamos retroceder. O verso diz assim, que o justo vive pela fé. Que a nossa fé possa ser fortalecida no Senhor. Nossa fé possa ser fortalecida com todas as dificuldades que estamos vivendo, com todas as lutas que possam surgir, nós possamos caminhar pela fé. E olha que coisa interessante, olha, a intenção de Deus é que a gente viva pela fé, que a gente caminhe em fé, crendo, sabendo a quem nós estamos servindo, que Ele é um Deus que não falha, Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele nos disse. Amém, meu amado? E o verso 39, que diz que nós, porém, não somos, diga, não somos daqueles que retrocedem. O que é retroceder? É voltar atrás. Aqueles, não, eu era de Jesus, mas agora eu não sou mais. Eu estava firme, agora eu não estou mais, agora eu estou noutra. Não, nós não somos daqueles que retrocedem. O texto diz, retroceder para a perdição. Retroceder para a derrota, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Amém, meus amados? Então não desista. Dá um sorriso para este irmão. Sorrir não transmite vírus, amém? Amém, Jesus? Com essa máscara, esse tanto de pano na cara, não dá nem para ver se ele está pondo língua para você agora. Talvez ele está fazendo até careta para você aí, né? Mas vamos pela fé que ele está rindo para você aí, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Senhor e Deus, ó Deus, quantas pessoas têm sido seduzidas por este espírito maligno para desistir da fé. Quantas pessoas, ó Deus, têm sido desafiadas a não continuar crendo, a não continuar caminhando. Mas em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti que essas pessoas sejam fortalecidas pelo Senhor. Ó Deus, estamos, ó Pai, entrando para o ano do recomeço. Não é hora de retroceder. É hora, Senhor, de pedir graça, força e misericórdia. E nos levantar em fé e continuar a caminhada. Não deixa a gente desistir. Não deixa a gente parar. Mas que a gente possa seguir adiante. Porque há uma grande recompensa. Ó Deus, porque aquele que persevera alcança, Senhor, ó Deus, as promessas que o Senhor nos fez. E também, Senhor, há um tempo tão pequeno que nos separa entre a vitória
que está nos separando, o tempo que está passando. Deus, que nós possamos ficar firmes no Senhor, em nome de Jesus. Aquele que não vai desistir, ergue as mãos e vamos aplaudir ao Rei Jesus. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor.